Notícias do esporte. Vamos ver os confrontos já definidos para o Trovão Azul do Sertão, o Atlético de Cajazeiras, na primeira fase do Campeonato Paraibano de Futebol de 2024. Vamos ter 4 rodadas por equipe e o Trovão Azul do Sertão, o Atlético de Cajazeiras, começa enfrentando na primeira rodada, jogando em casa, no estádio Perpétuo Corrêa Lima, diante do seu torcedor, a equipe do CSP. Depois, na segunda rodada, viaja para fora para enfrentar a equipe do Pombal Esporte Clube. Na terceira rodada, também jogando fora contra a equipe do 13 lá em Campina Grande. Na quarta rodada, clássico também do Sertão, fora de casa contra a equipe do Nacional de Patos. Na quinta rodada, joga no estádio Perpétuo Corrêa Lima, enfrentando a equipe do Serra Branca. Na sexta rodada, viaja para jogar fora, para enfrentar a equipe do São Paulo Cristal. Na sétima rodada, jogando em casa, enfrenta a equipe do Botafogo. Na oitava rodada, fora de casa, enfrenta lá em Campina Grande a equipe do Campinense. E para encerrar a nona rodada, jogando em casa, clássico do Sertão, Atlético e Souza, no estádio Perpétuo Corrêa Lima, para ser aquela grande festa e encerrar essa trajetória da equipe do Atlético de Cajazeiras na primeira fase do Campeonato Paraibano de 2024. Vamos ver os confrontos da equipe do Botafogo do Belo na primeira fase do Campeonato Paraibano de 2024. Vamos ter 9 rodadas para cada equipe. A equipe do Botafogo, na primeira rodada, enfrenta o São Paulo Cristal em casa. Na segunda rodada, também jogando no Almeidão, vai enfrentar a equipe do CSP. Na terceira rodada, vai jogar fora de casa contra a equipe do Campinense. Na quarta rodada, vai jogar em casa, enfrentando a equipe do Souza, lá no Almeidão. Na quinta rodada, também decide em casa, enfrentando a equipe do Nacional de Patos. Na sexta rodada, o Botafogo viaja para jogar fora, para enfrentar a equipe do Pombal. Na sétima rodada, vem para aqui Cajazeiras enfrentar a equipe do Atlético de Cajazeiras. Na sétima rodada, jogo fora. Na oitava rodada, vai jogar em casa diante do torcedor no Almeidão contra a equipe do 13. E para fechar na nona rodada, vai viajar para fora para enfrentar a equipe do Serra Branca. Assim, a trajetória da equipe do Botafogo na primeira fase do Campeonato Paraibano de 2024. Vamos ver os confrontos já definidos da equipe do Campinense. O Campinense aí na primeira fase, vamos ter 9 rodadas para cada equipe. E o Campinense na primeira rodada enfrenta a equipe do Pombal fora de casa. Na segunda rodada, também fora de casa, enfrenta a equipe do São Paulo Cristal. Depois, na terceira rodada, recebe a equipe do Botafogo. Na quinta rodada, fora de casa, recebe a equipe do Serra Branca. Na sexta rodada, também fora de casa, vai enfrentar a equipe do Souza. Depois, na sexta rodada, vai enfrentar a equipe do CSP jogando em casa. Clássico Campinense na oitava rodada. 13 e Campinense. Na oitava rodada, vamos ter Campinense e Atlético. Campinense jogando em casa no Amigão, em Campina Grande. E para encerrar, também em casa o Campinense, na nona rodada, recebe a equipe do Nacional de Patos. Aí, a trajetória da equipe do Campinense na primeira fase do Campeonato Paraibano de 2024. E vamos ver os confrontos já definidos da equipe do Nacional de Patos na primeira fase do Campeonato Paraibano. Vamos ter 9 rodadas para cada equipe. E o Nacional de Patos na primeira rodada enfrenta o Souza, jogando em casa, recebe a equipe do Souza. Na segunda rodada, aí recebe em casa a equipe do 13. Na terceira rodada, vai ter que viajar para jogar contra o São Paulo Cristal fora de casa. Na quarta rodada, a equipe do Nacional recebe em casa a equipe do Trovão Azul do Sertão, o Atlético de Cajazeiras, clássico. Na sexta rodada, a equipe do Nacional viaja até João Pessoa para enfrentar a equipe do Botafogo. Na sexta rodada, o Nacional de Patos, também fora de casa, vai enfrentar a equipe do Serra Branca. Na sétima rodada, recebe em casa a equipe do CSP. Na oitava rodada, em casa, no José Cavalcante, recebe a equipe do Pombal. E para fechar a nona rodada, fora de casa, contra a equipe do Campinense. Essa aí é a trajetória da equipe do Nacional de Patos na primeira fase do Campeonato Paraibano de 2024. Vamos ver os confrontos já definidos para a equipe do Pombal na primeira fase do Campeonato Paraibano de 2024. Vamos ter 9 rodadas para cada equipe. A equipe do Pombal na primeira
rodada enfrenta a equipe do Campinense em casa, diante do seu torcedor. Na segunda rodada, recebe o Atlético de Cajazeiras, o Trovão Azul do Sertão, jogando em casa. Na terceira rodada, o Pombal tem que viajar para enfrentar a equipe do Serra Branca. Na quarta rodada, o Pombal joga em casa, enfrentando a equipe do São Paulo Cristal. Na quinta rodada, o Pombal joga fora de casa contra a equipe do CSP. Na sexta rodada, recebe em casa a equipe do Botafogo. Na sétima rodada, joga fora de casa contra o Souza. Na oitava rodada, joga fora de casa contra o Nacional de Patos. E na nona rodada, joga fora de casa contra a equipe do 13. Aí a trajetória da equipe do Pombal na primeira fase do Campeonato Paraibano de 2024. Vamos ver os confrontos já definidos para a equipe do São Paulo Cristal na primeira fase do Campeonato Paraibano de 2024. Vamos ter 9 rodadas para cada equipe. E o São Paulo Cristal, na primeira rodada, enfrenta a equipe do Botafogo fora de casa. Na segunda rodada, o São Paulo Cristal joga em casa contra a equipe do Campinense. Na terceira rodada, o São Paulo Cristal em casa recebe a equipe do Nacional de Patos. Na quarta rodada, a equipe do São Paulo Cristal tem que viajar para enfrentar a equipe do Pombal. Na sexta rodada, em casa recebe o Trovão Azul do Sertão, o Atlético de Cajazeiras. Na sexta rodada, fora de casa, enfrenta a equipe do 13. Na sétima rodada, em casa, enfrenta a equipe do Serra Branca. Na oitava rodada, fora de casa, viaja para enfrentar a equipe do Souza. Na nona rodada, em casa, para encerrar, enfrenta a equipe do CSP. Essa é a trajetória da equipe aí do São Paulo Cristal na primeira fase do Campeonato Paraibano de 2024. Vamos ver os confrontos já definidos para a equipe do Serra Branca na primeira fase do Campeonato Paraibano de Futebol de 2024. Vamos ter 9 rodadas para cada equipe. E o Serra Branca, na primeira rodada, enfrenta fora de casa a equipe do 13. Na segunda rodada, também fora de casa, viaja para enfrentar a equipe do Souza. Na terceira rodada, em casa, recebe a equipe do Pombal. Na quarta rodada, em casa, recebe a equipe do Campinense. Na quinta rodada, tem que viajar para Cajazeiras para enfrentar o Trovão Azul do Sertão, o Atlético de Cajazeiras. Na sexta rodada, em casa, recebe o Nacional de Patos. Na sétima rodada, fora de casa, joga com a equipe do São Paulo Cristal. Na oitava rodada, fora de casa, viaja para enfrentar a equipe do CSP. E na nona rodada, para encerrar, enfrenta em casa a equipe do Botafogo. E essa é a trajetória da equipe do Serra Branca na primeira fase do Campeonato Paraibano de 2024. Vamos ver os confrontos já definidos para a equipe do Souza na primeira fase do Campeonato Paraibano de 2024. Vamos ter 9 rodadas para cada equipe. E o Souza, na primeira rodada, enfrenta fora de casa a equipe do Nacional de Patos. Na segunda rodada, em casa, no Marizão, recebe a equipe do Serra Branca. Na terceira rodada, viaja à capital para enfrentar a equipe do CSP. Na quarta rodada, também enfrenta a equipe do Botafogo fora de casa. Na quinta rodada, em casa, recebe a equipe do Campinense. Na sexta rodada, em casa, recebe a equipe do 13. Na sétima rodada, jogando em casa no Marizão, recebe a equipe do Pombal. Na oitava rodada, jogando em casa, recebe a equipe do São Paulo Cristal. E para encerrar, na última rodada, Clássico do Sertão, fora de casa contra o Trovão Azul do Sertão, o Atlético de Cajazeiras, na última rodada, para encerrar aí a trajetória da equipe do Souza na primeira fase do Campeonato Paraibano de Futebol de 2024. Fique informado sobre todas as notícias do esporte paraibano e cajazeirense, aqui junto com a gente. Nos siga nas redes sociais e fique por dentro de tudo no canal Esporte CZ. Junto com você na paixão pelo futebol amador.